Boa noite a todos, obrigado Garcia. Primeiro agradecer o Thiago e o Rafael pelo convite, pela organização. É um prazer estarmos juntos novamente daí. O tema que foi incumbido a mim é como proceder frente ao paciente com fibrilação atrial sintomática na sala de emergência. A gente sabe que nas nossas emergências essa é uma patologia bem frequente e a gente também sabe que nas emergências do Brasil a gente encontra muitos colegas que não são cardiologistas e às vezes geram um pouco de dúvida enquanto ao atendimento. Então a ideia é clarear e traçar uma linha de raciocínio em cima dessa conduta. Um pouco de epidemiologia para vocês. Se estima, principalmente com dados norte-americanos, se estima que em 2050 teremos até quase 16 milhões de pacientes com fibrilação atrial. E metade desses casos, desses pacientes sendo acima de 80 anos. A gente sabe que cada vez mais a idade das pessoas tem aumentado, a média, a expectativa de vida tem aumentado, então essa é uma tendência que a fibrilação atrial apareça cada vez mais. Existe uma estimativa de que na população geral a fibrilação atrial gira em torno de 0,5% a 1%. Isso eu acho que isso pode ser até subestimado. Exatamente por esse motivo, até 25% dos pacientes são assintomáticos, ou seja, os pacientes não sabem que tem muitas vezes, e às vezes o diagnóstico não é tão simples. Pacientes abaixo de 60 anos, a incidência é bem menor, 0,1%, ao passo que a população acima de 80 anos, ela chega até 8%. Isso torna a fibrilação atrial a arritmia mais comum na prática clínica. Fatores clínicos predisponentes, a gente sabe, são os clássicos: hipertensão, diabetes, doença valvar, miocardiopatia isquêmica, insuficiência cardíaca e alguns outros que devemos sempre considerar, como bebida alcoólica, fator genético, obesidade e até o que foi comentado ali pelo Daniel muito bem, a apneia obstrutiva do sono. Está sendo bem estudado em cima da fibrilação atrial. É importante que nós saibamos a classificação para podermos atender esse paciente depois que ela entra no atendimento. Que são três: fibrilação atrial paroxística, que é aquela revertida em até 7 dias espontaneamente, a fibrilação atrial persistente é aquela que dura de 7 dias até 1 ano, e a persistente de longa duração, que passa. Em termos de prognóstico, para a gente entender, ela foi considerada um fator de risco independente para a mortalidade, principalmente quando associada à insuficiência cardíaca. Essa associação vai de 20% a 40%, e esses pacientes que têm insuficiência cardíaca, que possuem fibrilação atrial, têm um risco de mortalidade 2 vezes maior do que as pessoas que têm insuficiência cardíaca e não possuem fibrilação atrial. Então é importante a gente saber para depois poder abordar. O prognóstico tem uma alta mortalidade em pacientes acima de 65 anos, nos 3 meses com insuficiência cardíaca descompensada, chegando até 11% e até 42% ao longo de 3 anos de acompanhamento. É um fator de risco independente por todas as causas, na presença de outras patologias associadas como câncer, insuficiência renal e doença pulmonar obstrutiva crônica. Então, o manejo dessa patologia na emergência, muitas vezes a gente se depara com o paciente e é fundamental fazer o básico logo de cara. A gente às vezes passa por cima disso, e a anamnese e o exame físico é fundamental nesses casos. Colher uma boa anamnese vai determinar todo o processo de conduta frente ao que se fazer com os pacientes. Se vamos controlar a frequência cardíaca, se vamos abordar o ritmo dela. Então, o objetivo sempre inicial é aliviar os sintomas. Os pacientes muitas vezes se apresentam com palpitações, as palpitações incomodam, assustam. Não obstante os pacientes sofrerem em casa síncope, pré-síncope, e chega com um contexto um pouco mais dramático da emergência. Então o objetivo sempre tem que aliviar os sintomas dos pacientes, nunca esquecendo também de ver as patologias que vêm junto com a fibrilação atrial, como o caso do DPOC exacerbado, hipertireoidismo, etc. Bom, também ainda na anamnese, isso entra na anamnese, que é a avaliação do risco dos fenômenos tromboembólicos. Depois eu vou mostrar a tabela que todos conhecem, que é do Chades-Vasque, mas a gente sabe que pacientes que se apresentam com fibrilação atrial abaixo de 48 horas, ali está o gráfico, né, por cento é 48 horas, tem um risco de fenômenos tromboembólicos muito aceitável, de até menos de 1%. E pacientes acima dessas 48 horas, o risco tromboembólico é muito grande. Como o Thiago explicou, o principal fenômeno do embolismo é o AVC, e é uma situação dramática que a gente tenta evitar.
Esse paciente também, caso haja disponibilidade nas nossas emergências, pode ser submetido a um ecocardiograma transesofágico e afastar o trombo, a presença do trombo, e afastando a presença do trombo pode proceder à cardioversão do paciente. Então a gente classifica o risco de tromboembolismo, a gente olha o paciente através da tabela que todos conhecemos, e ela coloca como baixo, moderado ou alto risco, que é a tabela do Chades-Vasque, e comporta alguns componentes como insuficiência cardíaca, fração de ejeção baixa, idade, diabetes, hipertensão, o fato de ter AVC prévio, do Chades-Vasque, doença vascular periférica. O paciente tendo 2 ou mais desses componentes, eles são classificados de alto risco, e a gente tem que olhar com um pouco mais de carinho e tentar minimizar o risco do fenômeno tromboembólico nesses pacientes. Como fazer? O controle da frequência cardíaca versus o controle do ritmo. Existem grandes estudos que já foram feitos, a gente conhece eles, mas eles não abordaram essa atitude frente ao paciente com fibrilação atrial com menos de 48 horas. É a longo prazo. Então, eles colocaram muito bem que pacientes com controle do ritmo versus aqueles com controle de frequência cardíaca e anticoagulados, eles têm um desfecho final a longo prazo semelhante. Então, sempre a gente tem que considerar a presença desses múltiplos fatores que associam os pacientes, o risco de tromboembolismo, para depois abordar esses pacientes. Se a gente optar pela estratégia de cardioversão, for apto para o paciente ser feita a cardioversão, a gente sabe que existe a elétrica e a química. A elétrica é bem conhecida, principalmente indicada em pacientes com instabilidade hemodinâmica, 150 a 200 joules. Vale ressaltar, o óbvio sempre tem que ser dito que o paciente tem que ser sincronizado, essa cardioversão sincronizada, 150 a 200 joules. Existe uma taxa alta de conversão, acima de 90%, ou se optarmos também, podemos optar pela cardioversão química. A química também conhecemos bastante o uso dessas drogas na nossa emergência, até mesmo no âmbito ambulatorial. A amiodarona, procainamida, propafenona. A amiodarona principalmente utilizada em pacientes que possuem uma cardiopatia estrutural. A propafenona, devemos sempre ter um cuidado com essa cardiopatia estrutural. Também podemos usar a propafenona, no que a gente chama de pill in the pocket, ou seja, o paciente que já foi cuidado no ambiente hospitalar, ele pode se conheça bastante, no momento que ele entra em casa com fibrilação atrial, ele perceba isso, ele pode usar a dosagem de 300 a 600 mg de propafenona e reverter o ritmo em casa. Se optarmos pela estratégia de controle da frequência cardíaca, e não a cardioversão, sempre, como eu falei anteriormente, no objetivo de controle dos sintomas. Tentar chegar com uma frequência cardíaca inferior a 100. Existem essas medicações também bem utilizadas na prática clínica, todos conhecemos, de Diazem, Verapamil, Metoprolol. Elas reduzem os sintomas, conseguem muitas vezes atingir frequência cardíaca abaixo de 100, isso traz um conforto. A gente deve então manter essas medicações, anticoagular o paciente e depois conduzir ele ambulatorialmente. Eu não vou me ater dosagens dos anticoagulantes, porque vai ser bem abordado aqui ao longo desses 2 dias, mas apenas relembrando a varfarina, que exige o controle de RNI, e outros novos anticoagulantes que estão cada vez mais inseridos no mercado. Existem, inclusive, novos anticoagulantes chegando para o Brasil, que não estão ainda, o FDA está aprovando, ou seja, então eles já são bem conhecidos na nossa prática clínica. E por fim, eu coloquei esse fluxograma, que é mais ou menos o que eu falei durante a explanação, que é a estratégia do controle de ritmo ou da frequência cardíaca. Bom, então ali duração uma menor de 48 horas ou acima de 48 horas. Se abaixo de 48 horas, a gente pode proceder à cardioversão elétrica ou química. Se o paciente está instável, se prefere a elétrica, se não química. Caso seja acima de 48 horas ou pacientes de alto risco, classificados ali, como expliquei anteriormente, deve-se proceder ao controle da frequência cardíaca, anticoagulação, umas 3 ou 4 semanas e depois proceder à cardioversão. Também pode ser novamente utilizado o ecocardiograma transesofágico para a exclusão do trombo e aí proceder à cardioversão. Bom, gente, o assunto é extenso, tem muito para se falar, mas eu acredito que, como os colegas, o Dr. Val Moreira e o Felipe Simão já comentaram, o simpósio está bem organizado, vai ser abordado mais coisas ao longo desses 2 dias, eu tenho certeza que a gente vai aproveitar muito. Muito obrigado.